E a Semana Santa está chegando, e nessa época o perdão é um tema que é bastante trabalhado e um ato, por mais que seja difícil de se praticar, é importante, é necessário para a nossa saúde emocional, espiritual e até mesmo a física. E sobre esse assunto eu vou conversar hoje com a psicóloga Lissa Dantas. Bom dia, Lissa. Bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço esse convite, que é sempre uma honra, né, estar do lado de vocês. Lissa, Semana Santa tá aí, o perdão, a gente vai para as missas, nas igrejas, todo mundo falando da importância desse ato. Psicologicamente falando, qual a importância do perdão para quem quer viver bem? Na verdade tem toda uma importância, até porque assim, a gente não consegue fragmentar mente e corpo, já é um diálogo cotidiano que acontece entre a nossa mente e o nosso corpo. Imagine que hoje o ser humano ele não é visto mais como biopsicossocial, sim como biopsicossócio-espiritual. Então, é uma quebra de paradigma e se a gente voltar atrás na história, o perdão sempre existiu em todas as religiões, em todas as crenças, só que agora ele faz parte também da ciência. Os estudos estudam o perdão. E para entender que a gente precisa se libertar de ressentimentos, de sentimentos que são nocivos à nossa mente e do próprio perdão interior. Porque primeiro você tem que se perdoar para poder aprender a perdoar o outro. Né? E perdoar não significa esquecer. Infelizmente, a gente tem que ser bem didático quando a gente fala sobre isso, porque tem traumas que eles ficam na psique para o resto de nossas vidas, independente da relação com que a gente lidar com essas situações. Né? Mas perdoar significa se libertar. Então, você tira o foco daquela situação que foi altamente negativa para você, constrangedora, então, que lhe inflamou de dentro para fora e que você começa a ver a vida em um novo horizonte, um novo foco e dando algo positivo a esse momento que foi tão dolorido, que às vezes fica na reminiscência da mente, do inconsciente, mas que é necessário a gente mudar e mudar o foco. Agora, quem está aí assistindo o programa tem uma mágoa, tem um ressentimento muito grande, já tentou diversas vezes e não conseguiu perdoar. Qual é o primeiro passo? O que é que você orienta? Né? Tem alguma sequência que ele possa colocar em prática para conseguir perdoar? É importante lembrar que não existe receita de bolo para cada ser humano, até porque nós somos singulares, nós somos diferentes uns dos outros, a gente tem um limite, até para se perdoar e para perdoar o outro. Mas é importante que essa pessoa passe primeiro pelo seu deserto interior. Compreenda onde é que esse perdão dói. E também tem os órgãos que são somatizados. Tem gente que sente essa mágoa, esse ressentimento, principalmente no coração, que é um órgão tão vital que pulsa nossas emoções. Porque quando a gente fala em órgãos vitais, a gente lembra que o cérebro ele é tudo, é a máquina humana. Mas o coração é o primeiro órgão a ser falado, que é o órgão que tem a ver com as nossas emoções. Então a gente precisa recuar, a gente precisa entender o que é que está acontecendo dentro da gente. E a gente começar a fazer um processo de auto-perdão, né? Você ficar distante daquelas situações que estão ali, vamos dizer assim, trazendo um malefício, um constrangimento, ou então que causou mesmo esse trauma. E aí você começar a perceber que quando você se distancia, começa a ver outra situação melhor e positiva, que aquilo não é o fim de tudo, então às vezes é o começo. Realmente é o começo de muitas mudanças importantes, de transformações, onde nasce até uma nova vida, um vaso novo, né? E aí você começa a perceber que nada é definitivo e que você precisa recomeçar e que todo mundo vai passar por situações difíceis, eu, você, todo mundo, as pessoas que estão me assistindo, mas elas são necessárias. A gente só cresce, principalmente quando a gente passa por esses desertos bem cheio de pedregulhos, né? Bem cheio de dificuldades, porque a gente cresce de dentro para fora. Agora, isso também quer dizer uma maturidade espiritual, né? E que nem todo mundo vai ter e nem é obrigado a ter, infelizmente, né? Porque isso também tem a ver com a nossa resiliência. Resiliência tem muito a ver também com perdão, é algo que caminha junto do perdão. Mas você precisa aprender a ir em frente, a seguir em frente, principalmente que está chegando esse momento de tantas reflexões que é a Semana Santa, né? Então, na Semana Santa, a gente precisa muitas vezes se recolher. Eu não preciso perdoar o outro porque eu tenho que ser melhor do que o outro, e sim para me sentir mais leve, mais tranquila, entender que minha vida também ela requer de muitos dos meus comportamentos. Então, eu não posso jogar minha felicidade todinha nas mãos do outro, porque infelizmente eu vou acabar me frustrando. E imagina essa pessoa que me fez, de alguma forma,
algum mal, alguma situação que não foi saudável. E a gente tem que entender que também, às vezes, o outro, ele passa para a gente algo que só ele pode doar. E a gente quer demais dele, a gente quer cobrar demais dele. E a responsabilidade de quem tem o discernimento de entender o que é certo e errado e o que faz mal para o outro é muito maior do que aquele que está magoando. E quem magoa muitas vezes não percebe. Então, está aí a chave do negócio. Então, solte-se, se liberte do que está lhe aprisionando e lembre-se que você precisa lutar pela sua vida, pela sua felicidade, pela sua paz de espírito. Paz de espírito tem a ver com perdão e paz de espírito não tem preço. Então, muitas vezes você vai ter que perder para poder ganhar. Então, deixe que o outro, de certa forma, esteja, repetindo algum comportamento que não é saudável para você, mas se afaste disso. Acho que o importante é você não dar muita ênfase àquilo que está lhe fazendo mal. E assim, a gente fala do perdoar, mas também o pedir perdão, né? Eu ter consciência de que você fez, e essas pessoas também têm dificuldade de pedir o perdão. Tem, porque elas não percebem o que estão fazendo. E muitas vezes a gente precisa se flexibilizar, às vezes eu digo isso a alguns pacientes, se dobrem, se flexibilizem e peça perdão. Como é que eu vou pedir perdão se foi a outra pessoa que ocasionou algo em mim? Mas muitas vezes você precisa se dobrar, se flexibilizar para o outro entender o que é que você representa para ele e vice-versa. Principalmente que quando a gente tem a ver com as nossas relações interpessoais mais íntimas, família, casais, amigos, que às vezes é muito difícil a gente perdoar um amigo, E aí parece que quanto mais próximo a barreira fica maior, né? Quanto mais intimidade, pior. E quanto mais intimidade, mais adversidade a gente vai ter. A gente não vai ter adversidades com pessoas que a gente não conhece. Pode até ter, porque isso é comum de um relacionamento coletivo. Mas, normalmente, a gente vai ter as maiores adversidades com os nossos familiares. Uma pessoa como pai, mãe, irmão, um amigo muito íntimo, um marido, uma esposa, etc. Porque quanto mais intimidade, mais as máscaras caem e você é mais verdadeiro. E aí você precisa entender que você está interagindo com o outro e com o limite do outro. Então, tudo que você faz, você tem que usar o princípio da empatia. E perguntar a você mesmo, será que isso era bom para ele? Será que ele tem condições de interpretar tudo o que está fazendo com a gente? Porque às vezes o outro, o seu melhor amigo, o seu esposo, alguém, um familiar, um pai, uma mãe, está achando que está fazendo o melhor para você. Ele está lhe frustrando, lhe magoando e lhe causando ressentimentos que não são saudáveis. Mas precisa você ter a sapiência, o entendimento de compreender que isso também é uma limitação do outro. E por isso que é necessário, às vezes, pedir perdão. E também entender os nossos erros, que não são fáceis, assim, a gente compreender as nossas limitações. Isso, agora a falta de perdão, essa mágoa, esse ressentimento pode também prejudicar a saúde física, da pessoa? Sim, totalmente. Até porque a gente vê que quando você fica ruminando aquela raiva, aquele ressentimento que é nocivo para você, muitas vezes, primeiro que o humor já fica totalmente ali degradado. E aí acaba iniciando, às vezes, a questão da depressão, entre outros transtornos de ansiedade ou afetivo, de humor, condições físicas, doenças. O sistema imunológico é o primeiro que sente, então a pessoa já fica mais fragilizada, acaba adoecendo de formas frequentes. Então a gente tem que entender que é todo um sistema, é todo um organismo que dialoga o tempo todo entre si. Então, a falta de perdão também vai trazer o adoecimento físico, não só físico, mental, emocional e espiritual. Então, aí, Semana Santa está aí, vamos perdoar, né? Vamos perdoar e é necessário. Eu sempre digo, às vezes as pessoas me acham um pouco, pela palavra mais conhecida, uma pessoa mole, besta, etc. Mas eu prefiro ser essa pessoa que sabe perdoar. Muitas vezes eu não preciso estar diante daquele que eu perdoei, porque vai depender da intensidade da situação. Mas eu não preciso ruminar aquele ódio, aquela mágoa e aquele ressentimento. E eu quero procurar ser feliz e ter paz de espírito. Eu acho que isso não tem preço. Então, assim, a Semana Santa pode ser o início de uma nova postura, né? Sim. Porque o perdão deve ser um exercício diário. E é um dos exercícios mais de difícil entendimento. Não é fácil perdoar. A gente fala do perdão, mas é um exercício muito complexo de ser feito. A gente precisa muito entrar em uma meditação mais intrínseca, num tempo mais para si mesmo, criar cada um, independente da sua religião, do seu credo, do que você acredita. E eu acho que o importante é que você realmente alimente o perdão, principalmente dentro de si, para poder perdoar o outro.
Lissa, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Muitos dos nossos telespectadores terão uma Semana Santa diferente e com essa consciência, né, da importância do perdão. A gente precisa criar consciência, alimentar essa consciência e nutrir principalmente de um sentimento ágape, que é o amor. Na hora que você traz o amor, você traz o perdão. Perdão não vem sem amor. Ótimo, obrigada. E volte sempre aqui. E agora a gente vai para o rápido intervalo. No próximo bloco tem uma receita saudável e deliciosa com a chefe Marina Pantoja aqui do Flor de Salve. Eu volto já já.